Fazer exercícios físicos no frio aumenta o risco de infarto para hipertensos e cardíacos. Quem traz detalhes para a gente é a nossa amiga Rafaela Lourenço. Estava ontem em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, experimentou o que é frio, né? Sim. Temperaturas de 5 graus naquele momento, fez 3 graus hoje de manhã e continua bastante frio em outras cidades aqui também, né, Rafa? Boa tarde para você, querida. Seja bem-vinda mais uma vez ao TJ Aparecida. Tudo certo, Eduardo? Boa tarde para você, para a Rayane e a todos que nos acompanham aqui no TJ Aparecida. Hoje está um pouquinho menos frio, né? Ontem as temperaturas baixas, né? 5 graus em Campos do Jordão. Estamos em Aparecida neste momento. Friozinho também, só que as temperaturas um pouco mais elevadas. Só que essa informação que vocês trouxeram agora em relação ao infarto assusta, né? Até porque as recomendações médicas da Organização Mundial da Saúde é de que a gente deva o quê? Largar o sedentarismo, né? Estar sempre se movimentando. Só que, de fato, né, o nível, né, o índice de infartos nessa época do ano, ele aumenta em até 30%. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares e também a mortalidade cardiovascular está ligada, associada também ao inverno. Por isso que eu estou aqui na Santa Casa para conversar com o Dr. Bruno Guedes, que é cardiologista e vai explicar melhor esses detalhes para a gente, não é, doutor? O que acontece, então, com o nosso corpo, né, com o nosso organismo durante o frio, durante o inverno, para esse aumento nos índices? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores. O frio, ele faz uma vasoconstrição para a gente manter a temperatura do corpo, a gente não perder calor. E essa vasoconstrição aumenta a pressão arterial e, consequentemente, faz que o coração tenha que fazer um esforço maior para vencer a bomba, vencer essa pressão e mandar o sangue para todo o corpo. Consequentemente, faz com que o coração consuma mais oxigênio, consuma mais nutrientes e precisa de um bombeamento, de um fluxo de sangue maior. E se a gente não tem, a gente começa a ter angina e pode chegar a um infarto. São outros fatores também que contribuem no frio para o infarto. Ele tem um aumento da viscosidade, o sangue fica mais coagulado no inverno, favorecendo o infarto. E aumentando esse número, chegando até às vezes 30% de aumento no infarto, AVC, doenças cardiovasculares como doença arterial obstrutiva periférica. Mas há também os grupos de risco, né, para a gente deixar um alerta? São os hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, quem fuma, os tabagistas, quem se alimenta mal, quem é sedentário, quem não se cuida, né? São os riscos de alerta. Os mais idosos são o grupo de alerta. E nós conversávamos há pouco essa questão de homens e mulheres, né? Tem essa diferença ainda, que até então era mais frequente a questão do infarto nos homens, né? Não está dessa forma mais? Não, ainda assim, os homens infartam mais que as mulheres, mas cada dia numa proporção menor. Hoje as mulheres trabalham igual aos homens, hoje as mulheres fumam, hoje as mulheres não se alimentam bem, hoje as mulheres têm uma vida quase igual à maioria dos homens. Então, isso está mudando e elas estão também infartando com muita frequência. Muitas mulheres que são chefes de seus lares, né, e trabalhando muito também isso durante toda a semana. E a questão das orientações, é importante a gente falar da prevenção. Só que e os sintomas, né? Tem como a gente também deixar um pouco dessa orientação para o pessoal ficar em alerta em casa, aos riscos também? Preventivamente, a gente deve sempre fazer um check-up anual com o cardiologista, fazer os exames de esforço, falar que a gente quer fazer atividade física, seja ela no inverno ou no próprio verão, em qualquer estação do ano. E também deixar os más hábitos de vida, a gente se alimentar melhor, parar de fumar, controlar a pressão, controlar a diabetes. A gente precisa se aquecer, a gente precisa usar uma roupa mais térmica, uma roupa que mantenha o calor do nosso corpo, evitando tudo aquilo que eu já expliquei. Então isso é o principal, é o básico para a gente poder fazer atividade física, seja ela no inverno ou em outra estação, com segurança. Então não tem desculpa, tá friozinho, estamos aí, né, prestes a chegar ao inverno, não pode parar de se exercitar, só que tem que ter mais cautela? Tem que ter cautela, e eu faço atividade física às 6 horas da manhã, então é um horário mais frio. Eu me preparo, faço meu check-up e é o horário que eu tenho.
Eu não vou deixar de fazer atividade física porque está frio, porque o horário que eu tenho, porque a atividade física faz bem para a saúde, faz bem para o coração e diminui seu risco cardiovascular. Muito obrigada pelas orientações e pela participação conosco, doutor Bruno. Então, a gente reforça, né, de que não tem desculpa, tem que ter mais cautela, principalmente os hipertensos, né, os cardíacos, quanto às atividades físicas, né, esportivas também, agora durante o frio. E as temperaturas baixas, né, relembrando aqui no estado de São Paulo, com as temperaturas despencando, na verdade, até para este final de semana. Mas é claro que a gente também quer saber de vocês, né, Rayane, também Eduardo, pessoal, né, os exercícios físicos estão em dia aí com vocês? Já deixaram o sedentarismo de lado? Comigo está em dia, não falta um dia, seja na academia, seja no box. Box, quando a gente fala, é crossfit, né? A gente vai todo dia, mas preferencialmente nesse tempo de mais frio, no final da tarde para a noite, para evitar, como o doutor falou, logo de manhãzinha que está mais frio, né? Então a gente evita para não ter problema. E você, Rai? Minha atividade física também tá em dia, viu, Rafa? Tô indo. Às vezes falta um pouquinho ali, revés da semana, vai na segunda, na quarta e na sexta, mas tô indo, tô fazendo. Eu não tenho visto você não, viu, Rafa? Você falou da gente, mas eu não tenho visto você não, viu? Tá em falta, né? Ah lá, viu? Obrigado, Obrigada, querida. Rafa. Valeu. Boa tarde. Tchau, tchau. Fica o puxão de orelha para mim. Tá vendo? Viu?